Olá, quero apresentar um artigo falando sobre um fato importante na época do Brasil República. O artigo escolhido foi sobre a revolta da vacina, a rebelião popular ocorrida entre 10 e 16 de novembro de 1904. Foi uma reação direta à obrigatoriedade da vacina antivariólica e os métodos autoritários utilizados pelo governo para implementá-la. A revolta não foi causada apenas pela vacina em si, mas por um conjunto de fatores sociais, urbanos e políticos. O alargamento de ruas e a demolição de cortiços. Isso resultou no despejo de camadas mais pobres que foram forçadas a morar nos morros, iniciando assim o crescimento das favelas. Enfrentar o aumento do custo de vida e dos aluguéis. As medidas de saneamento lideradas por Oswaldo Cruz eram executadas de forma impositiva. Os agentes sanitários eram acompanhados pela polícia e invadiam as residências para combater os focos de doenças e aplicar a vacina à força. A população precisava de esclarecimentos sobre a eficácia e os componentes da vacina. Além disso, era uma época de costumes conservadores. E essa obrigatoriedade de expor os braços para a vacinação, ela era considerada imoral por muitos cidadãos. Políticos de oposição, militares, eles tentaram aproveitar o descontentamento popular para tentar derrubar o presidente da época, Rodrigues Alves, embora sem sucesso. O governo dominou a rebelião como o uso da força, resultando em prisões e no exílio forçado de lideranças para o Acre. A lei da vacinação obrigatória foi modificada, tornando o uso do imunizante facultativo. Então, o centro da cidade foi transformado num cenário de guerra, com bondes tombados, prédios depredados, evidenciando o abismo entre o projeto de modernização do Estado e a realidade da população pobre. O evento ele tornou-se um marco tão significativo que inspirou manifestações artísticas posteriores, como óperas, minisséries, simbolizando a resistência popular contra o abuso estatal. Relacionando agora o texto sobre a revolta da vacina com o texto Vitrine do Progresso escolhido aí nos nossos estudos, vimos que os textos se relacionam no fato de ambos tratarem do mesmo projeto de modernização autoritário do Rio de Janeiro. Enquanto a revolta da vacina foi uma exploração violenta da resistência popular contra os métodos sanitários impositivos e a demolição de cortiços, o texto As Vitrines do Progresso analisa como as elites do Estado utilizaram reformas urbanas e grandes exposições para criar uma vitrine que escondesse a pobreza e o atraso colonial. Essa pesquisa de Margarida Souza Neves apresenta os seguintes argumentos centrais. O Rio de Janeiro como cartão postal sobre o governo de Rodrigues Alves e as ações de Pereira Passos e Oswaldo Cruz, a cidade foi submetida a uma modernidade compulsória. As reformas urbanas, como a abertura da Avenida Central, por exemplo, e as sanitárias, não visavam apenas a saúde pública, mas a criação de um cenário estético que servisse de vitrine para um mundo civilizado. As grandes exposições em 1861, 1908, 1922, elas tinham o objetivo de educar e disciplinar as mentes da população, promovendo a fé no progresso e ocultando os conflitos sociais e a miséria. Por último, a invisibilidade do Proviléu, que foi um projeto de modernização que buscava disciplinar os corpos e as mentes das classes subalternas, ou simplesmente excluí-las do cenário político e urbano reordenado. Os que não se enquadravam no projeto de trabalho, instrução e higiene, eles eram rotulados como maus brasileiros que se opunham ao engrandecimento da pátria. Vimos que existe um abismo entre o Brasil real, marcado pela pobreza e pela repressão, como por exemplo nós vimos com a revolta da vacina, e o Brasil das vitrines, que apresentavam um país sem doenças, sem fome, sem conflitos trabalhistas. A pesquisa conclui que os projetos de modernização foi eficaz em consolidar para as elites e visitantes estrangeiros a imagem do Brasil, aspas, como uma nação moderna, como, aspas, uma raça cósmica em ascensão.